Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 5. Nós estamos expondo o maior sermão já pregado em toda a terra, em todo o universo, porque foi pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5. Nós já podemos expor até o verso de número 5, e hoje nós vamos tratar do versículo de número 6, expor as verdades do verso de número 6. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler juntos, queridos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como o nosso irmão Cleiton acabou de orar, que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o que te faz fazer o que você faz. O que te motiva a fazer o que você faz. O que te motiva para acordar, o que vai te motivar para você acordar amanhã cedo e fazer o que você tem que fazer. O que você tem buscado, o que você tem ansiado, o que mais você deseja. O que é? Queridos, nós somos movidos por desejos, ou temos desejos, temos anseios, temos convicções, e mesmo aqueles que dizem, eu nem sei por que eu vivo, eu não tenho muita motivação, alguma coisa ele segue, alguma coisa ele busca. Mesmo aqueles que chegam ao ponto de tirar a própria vida, o fazem em busca de algo, em busca daquilo que o homem diz que é a felicidade. Alguém disse que as pessoas que vão à guerra e aqueles que a evitam, o fazem pelo mesmo motivo, estão em busca da felicidade, ou de algo que os faça verdadeiramente felizes. O que pode fazer alguém feliz? O problema nessa busca por algo que nos faça verdadeiramente felizes, é que por vezes o ser humano tem buscado, desejado o alvo errado, de forma errada, e com isso tem um resultado errado. Por que você vive? O que você deseja? O que você anseia verdadeiramente? No texto de hoje, nesta parte deste maravilhoso sermão pregado por nosso Senhor Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, numa das montanhas da região ali, da Galiléia, de Cafarnaum, nós lemos sobre a felicidade completa daqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. A felicidade dos famintos. É sobre isso, queridos, que nós falaremos nesta noite, a felicidade dos famintos. Mas daqueles que têm a verdadeira, ou a fome e a sua sede no alvo correto, na justiça de Deus, no próprio Deus. É este o tema, queridos, da mensagem desta noite. Irmãos, é interessante que famintos de Deus, é sobre o que nós falaremos, e a necessidade é uma coisa que te falta. Vocês já perceberam que existe diferença entre necessidade e desejo? Necessidade e desejo. Necessidade é alguma coisa que te falta. Desejo é alguma coisa que você quer, alguma coisa que te impulsiona. E alguém disse que a grande diferença entre estar faminto e estar com fome é que o faminto já está experimentando a fome há muito tempo. É curioso que Jesus usa palavras aqui do original que têm um significado muito forte. Quando nós lemos aqui, bem-aventurados os que têm fome, a palavra aqui para fome não é alguém que está com vontade de comer. Alguém que depois de 2 ou 3 horas que comeu, ele está com vontade de comer. Não.
É alguém que de fato está há muitos dias sem comer. Bem-aventurados aqueles que estão famintos por justiça. A palavra sede que Jesus usa é a ideia de alguém verdadeiramente sedento, como uma pessoa num deserto, depois de algumas horas no deserto, e a boca vai ficando seca, e o ar sem umidade, e ele fica completamente sedento. São essas palavras que Jesus está usando. E, como eu dizia, a grande diferença entre estar faminto e estar com fome é que o faminto já está experimentando a fome há muito tempo. Nós costumamos dizer assim, estou morrendo de fome. Mas não estamos morrendo de fome. Acabamos de tomar café da manhã, depois de 2 ou 3 horas, 4 horas, e aí nós dizemos, não, já estou morrendo de fome. Não. O faminto não está simplesmente pensando em comida, e sim, queridos, em se livrar da dor e do vazio que o seu estômago traz. Então, queridos, Jesus não está se referindo a pessoas que estejam famintas ou estejam sedentas, mas a pessoas que são famintas e são sedentas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que sobre essa fome e sede, é que o ser humano, ele é fome e sede. Prestem atenção, nós temos fome e sede, é verdade. Nós temos fome e sede de coisas, nós temos fome da comida, nós temos sede da água, nós temos fome e sede, desejos por coisas que a terra pode nos dar. Mas mais do que isso, nós somos fome e sede. Então, há uma diferença entre o ser e o estar. Já parou para pensar nisso? Uma diferença entre o ser e o estar. Porque estar é algo passageiro. Eu estou com fome e eu posso comer e pronto. Eu estou com desejo de conhecer determinado lugar. Nosso irmão Cleiton fez uma viagem muito boa, com a sua família. Maceió, Cleiton? Foi Maceió? Aí você pode ver as fotos e ficar com um desejo muito grande de conhecer aquele lugar. Pode ser que com o tempo passe esse desejo. Pode ser que você vá até lá e pronto. Mas, meus irmãos, ser é muito diferente. O estar é passageiro, indica algo passageiro, mas o ser é o todo da vida, é aquilo que é a própria pessoa. O ser humano é fome e sede. E é fome e sede não de coisas, não de circunstâncias, mas do próprio Deus. Eu assistia há algum tempo, isso já tem alguns anos, uma palestra do pastor Batista Jonas Madureira, uma palestra que ele deu na Fiel, e no Congresso da Fiel, e ele disse algo muito interessante, eu nunca tinha reparado nisso. Ele falava sobre o significado de uma palavra, e nós aprendemos sobre essa palavra, quem é pastor aprende sobre essa palavra no seminário. É uma palavra que é traduzida comumente por alma. É a palavra nefesh. É a palavra que aparece lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e o formou do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. Aí vem a palavra ruá, fôlego de vida, que por vezes é traduzido por espírito, ruá, fôlego, vento, espírito, fôlego de vida. E o texto diz que o homem então passou a ser, ele se tornou alma vivente. Esta palavra alma, lá do hebraico, é nefesh, ou nefesh. E o pastor Jonas Madureira chama atenção para o fato de que essa palavra tem uma riqueza de significados. Essa palavra traduzida por alma, também pode ser traduzida e tem um significado no hebraico de garganta. Curioso, não é? E aí ele faz uma aplicação que, aliás, a implicação disso é que o texto bíblico comunica também que nós fomos feitos garganta. E o que isso significa? Essa ideia de alma vivente tem sentido de garganta.
Em outras palavras, meus irmãos, é que o Deus que nos criou, Ele nos criou para Ele, e nós fomos feitos fome. Mais uma vez, nós não temos fome, nós somos fome. O ser humano criado por Deus e criado para a glória de Deus, ele é fome. Ele tem fome e ele tem sede de coisas que a vida pode oferecer. E então o nosso corpo pode ser saciado com as coisas que essa vida pode oferecer. E você tem fome da comida, e você tem sede da água, e você tem as suas necessidades, e sim, a vida pode oferecer coisas que possam saciar. Mas o problema, queridos, é que nós não apenas temos fome e temos sede, é que nós somos fome e nós somos sede, nós somos garganta. Significa, queridos, que nós fomos criados com este desejo, ou com essa característica de uma busca por aquele que somente Ele pode satisfazer. Então, ao falarmos sobre fome e sede, lembremos-nos que a primeira coisa a destacar é que o ser humano não apenas tem fome e sede, mas ele é fome, ele é esta garganta que precisa buscar significado e satisfação. O problema qual é? É que o ser humano criado por Deus, criado para Deus, vai buscar significado para a sua vida, vai buscar a felicidade naquilo que não pode preencher. O filósofo cristão do passado, Blaise Pascal, disse algo que ficou registrado, uma frase muito famosa dele: o homem tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. Se o homem que é fome tem um vazio dentro de si, tem um espaço que precisa ser preenchido, e esse espaço é do tamanho de Deus, nada que ele tentar colocar nesse espaço, que é por demais grande, vai preencher. Aquilo que você colocar, que é do tamanho de Deus, tentar preencher com qualquer coisa, vai ficar ali folgado, vai ficar ali balançado, porque não vai preencher. Você pode tentar preencher com o que for. Você olha um carro grande. Eu que tenho 3 filhos, às vezes eu vejo uns carros assim, né? 7 lugares. SUV, van, minivan, né? Eu falo, olha, esse carro daria certinho para as 3 crianças e colocar tudo. Mas eu sei, queridos, que uma minivan não vai preencher o vazio do meu ser. Uma casa, alguns pensam assim, o dia que eu tiver uma casa com tantos quartos e com isso, com aquilo, vai preencher, não vai preencher. O dia que eu tiver tal posição social, o homem tem buscado, o homem que é fome e sede, e tem buscado preencher esse vazio que é do tamanho de Deus com coisas, com circunstâncias, com posições, com pessoas, consigo mesmo, ele vai continuar frustrado, ele vai continuar faminto, ele vai continuar desejando, porque nada pode preencher este vazio. O escritor cristão C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, ele disse o seguinte, que a nossa alma é do tamanho de Deus. Ou seja, se a nossa alma é do tamanho de Deus, somente Deus pode satisfazer a alma. Davi havia entendido isso. Quando ele escreve o famoso Salmo 23, se referindo ao Senhor como seu pastor, e dizendo que porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu estou satisfeito. Davi mostra para nós que o único que tem poder para nos satisfazer completamente é o Senhor. E ele diz isso com mais clareza no Salmo, dizendo, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. É o Senhor quem tem poder para trazer refrigério para a alma. Carro, casa, relacionamentos interpessoais, bens materiais, não podem trazer refrigério para a alma.
podem satisfazer outras necessidades. E eu não estou dizendo que sejam coisas ruins em si. Você desejar um carro, uma casa, um emprego, seja o que for. O que você não pode é achar que essas coisas que podem satisfazer necessidades passageiras, efêmeras, terrenas, irão preencher o vazio da sua alma. O homem que é fome e sede só pode se satisfazer no Deus que o criou e o criou para ele. Então Jonas diz uma frase que é interessante: só Deus é compatível ao tamanho da fome que você é. Eu vou repetir, só Deus é compatível com o tamanho da fome que você é, porque Ele fez a fome que você é. Só Deus é compatível com o tamanho da fome que você é, porque Ele fez a fome que você é, a garganta que você é. Então, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembrem-se que Jesus está falando dos cidadãos do reino, de como vivem os cidadãos do reino. E Ele então nos ensina que das profundezas de um coração, como nós vemos no verso 3, que reconhece a sua própria miséria, o seu próprio pecado, que humildemente reconhece, é humilde de espírito e reconhece a sua própria miséria diante de Deus e para Deus, das profundezas de um coração que chora, que pranteia diante do Senhor por causa dos seus próprios pecados, e que foi amansado por Deus, encontrou descanso naquele que é manso e humilde de coração, que é Jesus Cristo, conforme nós vemos no verso de número 5. Estes passam a ter fome e sede de justiça. A primeira coisa, então, queridos, a destacar, como nós acabamos de fazer, é que nós, os seres humanos que são fome, e só podem encontrar sossego, podem encontrar refrigério para a alma, podem ter a sua alma, o seu coração saciado em Deus, é que à medida em que nós agora temos ao Senhor em nossa vida, fomos reconciliados com Deus e agora estamos saciados pela presença e pela comunhão com Deus, nós passamos a ter fome e sede de justiça. Não sei se você entendeu o que eu disse, eu vou repetir. A primeira coisa que o ser humano precisa é ter a sua fome e sede existencial satisfeita no único que pode satisfazer, que é o nosso Deus. E então, quando somos alcançados pela graça do Senhor, e a justiça de Cristo, eu não sei se você assistiu a aula de hoje, pela manhã, o Somente Cristo, mais um sola da Reforma, e a justiça de Cristo, o justo, aquele que cumpriu toda a lei de Deus, aquele que levou sobre si, pagou pela culpa dos nossos pecados, à medida que a justiça de Cristo é colocada em nós, e nós somos reconciliados com Deus, agora nós passamos a ter fome e sede de justiça. Então, o primeiro aspecto de fome é a fome existencial, que só Deus pode satisfazer. E aqueles que têm a sua fome existencial satisfeita na comunhão com Deus, tendo prazer no próprio Deus, passam a ter fome e sede de justiça. E então vem uma outra pergunta: o que significa ter fome e sede de justiça? E eu destaco aqui, meus irmãos, algumas respostas de alguns comentaristas bíblicos muito respeitados. Um deles, William Hendriksen, que interpreta a ideia de justiça, dizendo que é uma perfeita conformidade com a santa lei de Deus, ou seja, com a sua vontade. Queridos, ao sermos alcançados pela graça de Deus, ao termos o nosso coração e alma satisfeitos na presença do único que pode trazer satisfação e refrigério para a alma, ao sermos reconciliados com Deus e pertencermos a Deus, ao nos tornarmos filhos de Deus, nós passamos a desejar algo que nunca desejaríamos, algo que o ímpio nunca poderá desejar, que é vivermos conforme a vontade de Deus, conforme a santa lei de Deus. Fome e sede de justiça
Significa, tendo fome e sede pelo próprio Deus, é desejar ser como o Senhor é ter fome e sede de Cristo. Há um hino, eu tenho citado esse hino aqui, eu acho um hino precioso do nosso hinário, que diz assim: mais de Cristo eu quero ter, seu conselho receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Queridos, isso é ter fome e sede de justiça, é desejar mais de Cristo, é desejar mais da sua compaixão, é ser como Jesus. Mais de Cristo eu quero ser. É desejar ser como Cristo. Fome e sede de justiça tem a ver com olharmos para nós mesmos e ficarmos inconformados. Olharmos para este mundo caído, quebrado, cheio de injustiça, de pecado, de maldade, de imoralidade, e ficarmos inconformados. É olhar para o nosso próprio coração que é enganoso e desejar fazer aquilo que Jesus disse que é necessário, negarmos a nós mesmos. Fome e sede de justiça é não nos conformarmos com quem nós somos e desejar ser como Cristo. O ímpio não tem essa fome e sede, o ímpio não deseja ser como Cristo, o ímpio não conhece a Cristo, o ímpio não deseja viver conforme a vontade do Senhor. E se ele fizer algo de bom é pela graça de Deus, ou mesmo com outros objetivos. Mas aqueles que tiveram a sua fome e sede existencial satisfeitas em Cristo, eles passam, queridos, a desejar viver de uma forma agradável ao Senhor. Um outro comentarista bíblico chamado Sinclair Ferguson, ele diz que o conceito por trás da palavra bíblica justiça é bem provavelmente conformidade a uma norma. Ou seja, dada a norma, justiça é a condição em que as coisas são o que devem ser. E ele destaca então que ter fome e sede de justiça é, em primeiro lugar, ansiar por ter um relacionamento com Deus correto e, consequentemente, por ser justo diante dEle. E ainda mais, significa ter o desejo de viver de forma justa perante Ele nesse mundo, desejando ver relacionamentos corretos e restaurados na vida dos demais. Olha só que interessante. Ter fome e sede de justiça significa, então, desejar viver de forma justa perante Ele nesse mundo. Você tem fome e sede de justiça? Ao olhar para o seu próprio coração, e você conhece o seu coração, graças a Deus as outras pessoas não podem ver o que está lá. Você conhece os seus pensamentos, você conhece os desejos que você tem. Alguns deles nós ficaríamos profundamente envergonhados se fossem passados nessa TV. Se fossem passados na internet. Quantas coisas nós desejamos e deveríamos ficar envergonhados. Diante disso, você tem fome e sede de não desejar aquilo, de ser diferente do que você é, de ser como Cristo, de amar como Cristo, de ser santo como Cristo, paciente como Cristo, manso como Cristo, misericordioso, amoroso, bondoso como Cristo, fiel como Cristo, obediente como Cristo. Você deseja isso? Irmãos, fome e sede de justiça significa isso. É desejar mais de Cristo, é desejar ser como Cristo, é não querer ser como somos, é negar o nosso próprio eu e desejar ser como Cristo. Então, queridos irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu preciso dizer para você que, para que você tenha fome e sede de justiça, a primeira coisa que precisa acontecer é que a sua fome e sede de vida, de existência, de propósito, de alma, seja satisfeita em Cristo. Talvez tenhamos alguém aqui, talvez haja alguém que esteja nos acompanhando pela internet, que ainda esteja buscando em coisas, em bens, em situações, em si mesmo, a razão de viver, a felicidade, o propósito da vida. Eu preciso dizer para você, você vai continuar frustrado, sedento, faminto,
Porque só Deus pode preencher a fome que você é, pode satisfazer a fome que você é. Mas se você já está em Cristo, você precisa desejar ser como Cristo, crescer espiritualmente, ser santo como o Senhor é, viver para a glória dEle, glorificá-lo naquilo que você pensa, naquilo que você faz, em quem você é. Então, isso é necessário. Que tipo de apetites devemos ter? Devemos, meus irmãos, ter o apetite daqueles que pertencem ao Senhor. Sabe por quê? Porque morto não tem apetite. Os mortos não têm apetite. Uma pessoa morta naturalmente não tem fome. Alguém disse que não há restaurantes no cemitério. Talvez tenha lanchonete para aqueles que vão ali prantear a morte dos seus queridos, mas não para quem morreu. Porque quem morreu não tem fome. Isso é óbvio. As coisas de Deus não atraem aqueles que não pertencem a Deus. Eles podem olhar e dizer assim, mas o que esse povo está fazendo? Domingo, buscando a Deus, tanta coisa para fazer. Eles não entendem aquilo que somente quem nasceu de novo tem atração. Então, se você não tem fome de Deus, possivelmente você ainda está espiritualmente morno. Por isso eu insisto, você precisa ser saciado por Cristo. Somente Ele pode saciar a fome que você é. Jesus disse lá em João 6, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Somente Cristo pode saciar a sua alma. Somente Cristo pode saciar o seu ser. Queridos, ao dizer eu sou o pão da vida, Jesus também diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que experimentam de Cristo, eles nunca mais têm fome. No verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu insisto, enquanto você não saciar a fome da sua alma, do seu espírito, do seu ser em Cristo, você continuará tendo fome e sede. Mas, queridos, como eu disse, o segundo aspecto, e quando Jesus diz, bem-aventurados, completamente felizes os que têm fome e sede de justiça, Ele está falando de ser como Ele é, de viver como devemos viver. Você tem tido fome e sede de justiça? A falta de apetite não é normal. Quando alguém não tem apetite, alguma coisa está acontecendo. Perdeu o paladar, será que é Covid? Paladar eu não perdi muito não, mas o fato eu perdi quando estava com Covid. Não é normal a pessoa não ter apetite. Não é normal uma criança não querer comer. E se ela não come, ela vai sofrer problemas. Queridos, precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. E se você não tem, alguma coisa está errada. A inanição é evidência de uma alimentação escassa. Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. A desnutrição vai produzir raquitismo. O apetite, meus irmãos, é um desejo real. E nós precisamos ter a fome e sede da justiça de Deus, do próprio Deus, do caráter de Deus. Queridos irmãos, fome e sede de justiça, para aqueles que tiveram a sua fome e sede espiritual saciada em Cristo. E quais são as bênçãos daqueles que têm fome e sede de justiça? Olhe comigo no texto, nós podemos encontrar duas bênçãos. A primeira delas nós vemos no início do versículo. Bem-aventurados. A segunda delas está no final do versículo. Porque serão fartos. Nós já falamos o que significa a expressão bem-aventurados. Do grego makarios. Significa completamente feliz. É mais do que feliz. É completamente feliz. A palavra que Jesus usou aqui, então, refere-se ao mais elevado bem-estar possível para o ser humano. Reverendo Hernandes, no seu comentário, diz que era o texto que os gregos usavam para exprimir o tipo de existência feliz dos deuses. A felicidade que Jesus dá, queridos, ela é verdadeira, ela é completa, ela é eterna.
ela é indissolúvel, ela é indestrutível. Queridos, só ela nos satisfaz. Jesus é o pão da vida e não um alimento ilusório, a ponto dele dizer que quem for até ele nunca mais terá fome. A felicidade que Jesus dá é real. Ele é a fonte da água da vida e não uma fonte de águas amargas. Então, queridos, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, é completamente feliz. Eu tenho lido os livros do pastor John Piper já há alguns anos. Me chamou a atenção há alguns anos, isso talvez uns 20 anos, quando eu li um livro dele, onde ele defendia a tese que nós somos criados por Deus para ter prazer em Deus. E ele usa a resposta do nosso breve catecismo de Westminster para a pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. E John Piper vai dizer que nós glorificamos a Deus quanto mais nós temos prazer em Deus. E então ele fala sobre o hedonismo cristão, a busca do prazer, da felicidade em Deus. Isso não é errado, irmãos. O problema é o hedonismo humano, que é a busca do prazer, da felicidade fora de Deus. Mas Cristo pode nos satisfazer completamente. O maior prazer da vida é glorificar a Deus e ter prazer nele. Só na presença de Deus a plenitude de alegria. Davi compreendeu isso e ao escrever o Salmo 16, ele termina o Salmo 16 dizendo assim: na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, na tua companhia, na comunhão com o Senhor, delícias perpetuamente. Davi entendeu. Davi entendeu que todo palácio, todo o reino de Israel, toda a prata e ouro que ele possuía, as suas muitas mulheres, os seus cavalos, nada disso poderia satisfazer a sua alma. Mas na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na comunhão com Deus, delícias perpetuamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Completamente felizes aqueles que, depois de reconhecerem a sua própria miséria, isso é a ação do Senhor em nós, depois de confessarem os seus pecados, chorando diante do Senhor, depois de serem sossegados, terem descanso no Senhor, amansados pelo Senhor, então eles passam a desejar mais do Senhor e desejar viver conforme a vontade do Senhor e ser como Cristo é. Estes são completamente felizes. Essa é a primeira bênção, queridos. Então, a segunda bênção que nós vemos nesse texto está no final do versículo. Serão, porque serão fartos. Uma tradução literal é porque ficarão cheios. Sexta-feira nós fomos fazer uma visita à noite e a família muito querida que nos recebeu lá, a Vanderlei e o Vladimir, eu não vou dizer o que eles serviram, porque aí eu vou despertar a fome dos irmãos, né, material. Mas eles nos receberam muito bem e depois nós comemos e a Beatriz levantou e eu disse: filha, onde você vai? Você não vai comer mais? Ela disse assim: eu estou cheia. Isso não é algo muito educado de se falar, né? Eu falei: não, filha, fala assim, eu estou satisfeita, né? A gente ensina, estou cheia, mas essa palavra aqui é estar cheio. O Pedro, quando a gente fala assim, você não vai comer mais, ele fala assim: não, muito obrigado. Ele fala assim: eu estou à vontade. Eu não sei de onde ele tirou isso, estou à vontade. Eu estou satisfeito. A palavra aqui, meus irmãos, demonstra isso. Aqueles que têm fome e sede de justiça são felizes, porque eles ficarão satisfeitos. Não há satisfação fora da vontade do Senhor. Não há verdadeira satisfação fora da presença do Senhor. Não há satisfação fora do propósito do Senhor. Primeiro nós passamos a usufruir, a desfrutar da bendita, maravilhosa, abençoadora presença do Senhor, onde há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. E passamos a desejar viver conforme a vontade dEle. E aqui é curioso porque nós temos a nossa alma satisfeita por completo. Aqueles que estão em Cristo
não precisam mais ficar buscando nas coisas, nas situações, a satisfação e a alegria. Como Davi, nós podemos dizer, porque o Senhor é meu pastor, eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. Mas há um segundo aspecto. Aqueles que estão satisfeitos em Cristo, eles passam a buscar, a ter uma fome e sede, por ser como Cristo. E isto não é satisfeito. Ou seja, sempre, continuamente, aqueles que estão satisfeitos em Cristo, estarão insatisfeitos até serem conforme Cristo. Isto só vai acontecer na glória. Queridos irmãos, satisfeitos em Cristo, nós passamos a buscar sermos como Cristo e vamos continuar buscando e crescendo a semelhança de Cristo. Isso será até o final da nossa vida. E nós seremos fartos. Nós já temos essa satisfação em Deus. E um dia essa satisfação será completa, porque a Bíblia diz que um dia nós seremos como Cristo é. O nosso corpo um dia será glorificado. E como Davi escreve no Salmo 23, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Queridos, somente Cristo satisfaz. E eu termino dizendo que, quando nós comemos o pão da vida e bebemos a água da vida, recebemos tudo o que necessitamos para uma vida plena e eterna. Em Cristo somos completos e perfeitos. Nunca se esqueça disso. Nele recebemos graça sobre graça. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, como a Bíblia nos ensina. Não apenas nossos pecados são perdoados, mas também, queridos irmãos, somos justificados por Deus mediante a fé. Somos feitos filhos e herdeiros de Deus. Passamos a viver para a glória do Senhor. Você entende essa mensagem? Se você não tiver fome e sede de Deus agora, terá fome e sede dele tarde demais. A ideia de inferno, sabe qual que é? É a ideia de separação. Você já imaginou alguém desejar algo e não poder ter? O inferno significa que a pessoa vai estar sozinha, sofrendo, tendo fome e sede de Deus e não podendo ter a Deus. Então, se você não tiver fome e sede de Deus hoje, você terá para toda a eternidade e não será saciado. Este é o dia que você pode ter a sua fome e sede satisfeita em Deus. Queridos, o homem rico morreu e foi para o inferno. E em tormenta clamou por uma gota de água, até isso lhe foi negado. Está lá em Lucas 16, 24, a parábola que Jesus conta do rico e Lázaro. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, terá sede de misericórdia na eternidade, mas será tarde demais. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser satisfeito. No entanto, se tiver fome e sede de justiça agora, a Bíblia diz que você será feliz agora e eternamente.